Boa noite a todos e a todas. Difícil ser a última, né? Mas, enfim, eu estava aqui pensando, o que será que nos motiva? O que será que a gente tem lá dentro de nós, depois de ouvir todos vocês falando, né? O que será isso? O que a gente está em busca? Será que não seria uma felicidade? Será que essa não é aquilo que mais nos motiva, que está dentro de todos nós? Ou talvez, quem sabe, a gente olhar isso enquanto um bem-estar pleno, né? E quando a gente fala de bem-estar pleno, nós estamos falando um instrumento que leva um bem-estar pleno, que é o amor. O amor é aquele que abre as portas do bem-estar pleno. E aí... Bom, e esse bem-estar pleno é inerente ao ser humano, né? Nós, seres humanos, nós nascemos ao mundo para amar. O professor Humberto Maturana diz que a primeira linhagem dos seres humanos é o Homo sapiens amas amas, né? E esse Homo sapiens amas amas, ele chegou no mundo há 3 milhões de anos e ele surgiu exatamente para amar. Ele surgiu na convivência do amor, ele surgiu na convivência de partilhar e de conversar. E, mais do que isso, nós também aprendemos que o amor ele é fundamental para a nossa saúde, ele é fundamental para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde espiritual. Por outro lado, a gente também sabe que a gente acabou aprendendo algumas outras coisas, como desconfiança, como ódio, né? E fomos levados pelas próprias circunstâncias de vida. Só que existe uma coisa que ela é fundamental e que a gente não pode esquecer, que o coração ele sempre vem antes da razão. E essa é uma sabedoria que está expressa em todas as tradições. Ela está no âmago de todas as religiões, está na discussão de todas as filosofias, né? E aí eu queria partilhar um pouco o que eu chamo de uma tradição indígena. Eles falam o seguinte, para a gente conviver em sociedade, porque toda vez que eu entro com as questões de ódio, de desconfiança, eu corto o ciclo da presença social. Então, ele diz o seguinte, para a gente manter isso vivo, é preciso, primeiro de tudo, o entendimento, porque o entendimento é algo que me leva ao respeito. E sem o respeito, eu nunca vou saber cuidar das coisas. Na medida em que eu entendo isso, eu consigo perceber que partilhar e receber são exatamente as mesmas coisas. E essa é a única maneira da gente sobreviver, mas não sobreviver em comunidade, um sobreviver juntos, né? É interessante porque coisa bastante semelhante a gente encontra também dentro da própria filosofia dos nossos irmãos africanos, quando eles falam do Ubuntu, que é a humanidade para todos. E eles falam o seguinte, que eu sou porque você é, e porque você é, nós todos somos. No fundo, por trás disso daqui está a grande regra de ouro, né? Faça aos outros o que gostaria que fizesse a você, né? E é interessante porque, no longo da nossa existência, nós acabamos nos esquecendo disso daí. Nós acabamos deixando que outras coisas nos conduzissem. E estamos quebrando esse ciclo do partilhar social. Mais do que isso, nós começamos a nos sentir muito, muito importantes, né? Muito importantes. E aí começamos a ficar mais gananciosos, começamos a ficar mais arrogantes, mais belicosos, mais impacientes, né? E isso é o que a gente está vendo agora. Então, assim, qual seria a maneira da gente começar a mudar esse ciclo, né? Porque o que o homem acha é que ele é o dono do universo. Bom, o que é o universo? O que é a Terra dentro do universo? No fundo, a Terra é um mero ponto dentro desse cosmo enorme. E nós mortais somos somente uma pequena película de vida habitando uma poeira nesse raio de sol. Só que a Terra é o que a gente tem. Esse é o nosso lar. Essa é a única coisa da qual nós sabemos cuidar, né? Independente se nós, com as nossas brigas, com as nossas intrigas, com o nosso uso abusivo, nós tornamos menos adequada a nossa vida. Porém, não vai existir ninguém de fora que possa vir aqui para nos ajudar a recuperar isso. Nós mesmos vamos ter que achar essa solução. E essa solução passa por esse bem-estar coletivo, né? Não só o meu bem-estar, mas eu olhar o bem comum. E o bem comum é exatamente a questão da ética universal.
A ética universal é isso, é olhar qual é o bem comum e como eu me insiro nesse bem comum. Agora, o importante é que chegar nessa ética universal é algo muito complexo, vai ser difícil, não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. E, principalmente, a gente vai ter que assumir uma postura mais humilde e uma postura de completa e total solidariedade. Talvez se esse planetinha nosso quisesse nos dizer alguma coisa, eu acho que talvez eles nos pedissem que a gente começasse a exercitar melhor essa ética universal. Porque quando eu estou exercitando essa ética, eu estou olhando o bem-estar de todos, de toda a comunidade de vida. E eu estou preservando aquilo que a gente tem para que a gente possa continuar nele. Então, existe uma carta, que eu diria que é uma carta dos povos. O que é? É uma tentativa de termos alguns princípios que façam a gente conseguir ter uma sobrevivência mais justa dentro desse planeta. É como se fosse uma constituição da Terra. Não, essa é a Carta da Terra, que eu gostaria de conversar um pouquinho sobre ela. Porque o âmago da Carta da Terra está exatamente nessa busca do bem comum. A Carta da Terra é uma declaração de princípios, né, de princípios éticos que são fundamentais para a gente manter esse mundo justo, sustentável e pacífico. A história dela, ela não nasceu ontem. Na verdade, a primeira vez que se falou na Carta da Terra foi em 1987, quando a Comissão da ONU de Meio Ambiente e Desenvolvimento, pela primeira vez, falou em desenvolvimento sustentável, e o documento chamado Nosso Futuro Comum, que é o resultado dessa comissão, ele diz que existia uma necessidade de começarmos a ter uma carta, uma orientação, uma declaração de princípios para com a terra e a gestão ambiental, né, mais ou menos nos moldes do que a gente tem na Declaração dos Direitos Humanos. E aí começou a discussão, e logo na sequência, né, 87 e 92, nós tivemos no Brasil a ECO 92, ou Rio 92, e tentou-se um primeiro esboço dessa carta. Mas os países envolvidos, eles não conseguiram chegar a um consenso e não se conseguiu escrever uma linha a respeito dessa carta. Porém, algumas pessoas que estavam presentes nesse encontro colocaram isso debaixo do braço, frente à importância de se ter um documento que pudesse orientar as pessoas para esse novo mundo que estava por vir, e começaram a fazer uma campanha em cima da produção dessa carta. E a gente só vai ter essa carta finalizada no ano de 2000. Então, nós estamos completando hoje, esse ano, 10 anos da carta. Agora, o porquê que levou-se tanto tempo para ter uma carta dessa finalizada? A coisa interessante, é o mais bonito, talvez seja uma das coisas mais bonitas da carta, porque ela foi feita através de uma construção absolutamente participativa. Né? E é uma construção que valida essa carta, que dá uma enorme legitimidade. Porque durante todos esses 8 anos, essas pessoas que estavam envolvidas, e aí tem algumas pessoas que a gente reconhece facilmente, né? Nós tínhamos, na época, o então presidente da União Soviética, que era o Mikhail Gorbachev, foi um deles, tinha o Maurice Strong, que é o cara que coordenou todo esse trabalho da ECO 92, mas a gente tem também algumas pessoas que a gente conhece, nossas aqui, como o Leonardo Boff, como o professor Paulo Freire, que na época ainda era vivo. Então, todas essas pessoas, elas fizeram uma verdadeira peregrinação pelo mundo. E a carta retrata uma conciliação de todas as vontades dos povos da Terra, porque foram consultadas de cientistas a líderes comunitários. Passamos por comunidades indígenas da América como um todo, da América do Norte, América Latina. Passamos por comunidades africanas, por comunidades muçulmanas, por comunidades da Ásia, ou seja, retratamos ali o que de melhor cada ser humano gostaria de ver retratado no que seria uma Constituição da Terra. Então, essa legitimidade, ela é maravilhosa, porque ela dá para a gente essa orientação de por onde caminhar. Exatamente por causa desse processo participativo, a Carta ela é inteiramente interconectada. Todos os princípios que a gente vai encontrar na Carta, eles são muito interconectados e permeia a Carta um enorme espírito de solidariedade. Então, como está estruturada essa Carta? Elas são 16 princípios e eles estão agrupados em 4 grandes pilares. O primeiro pilar é o respeitar e cuidar da comunidade de vida, que é a coisa mais fundamental, é para isso que ela existe. Né? Só que, como é que a gente pode fazer isso? Ele vai se suportar
numa integridade ecológica, numa justiça social e econômica e num ambiente de paz, democracia e não violência. O âmago da Carta da Terra, então, o que seria? O que está lá? É uma questão de responsabilidade universal, né? Então, esse espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida, ele é reforçado quando vivemos com reverência pela nossa existência, mas também quando vivemos com gratidão por essa vida, porque nós temos, e principalmente quando vivemos com humildade frente ao lugar que cada um de nós pertence nessa natureza. Então, isso é a essência, e dentro disso está todo esse conceito de respeitar e cuidar da comunidade de vida. Só que só isso não basta. Então, a gente precisa olhar e assegurar que as gerações futuras possam usufruir das belezas e da generosidade dessa nossa terra. E é claro que teremos desafios enormes, desafios econômicos, teremos desafios políticos, desafios sociais, desafios espirituais até, porque estamos aqui falando de uma única comunidade de vida, né? Mas acreditamos que todos eles juntos podem levar a uma solução, né? E essa é uma maneira de olhar a integridade ecológica. É olhar a ecologia, mas de uma forma plena e íntegra, né? Íntegra, e aí eu acho que o Mário fez algumas colocações que são interessantes da gente colocar, porque, assim, quando eu estou falando em integridade ecológica, o meu discurso e a minha ação, ou seja, o meu discurso ele tem que retratar a minha ação. A minha ação é a primeira. Eu tenho que estar consciente do que eu estou falando. Então, isso é integridade ecológica. E é claro que eu preciso de mais coisa também. Eu preciso de justiça social, e aí a justiça social, dentro do critério de estarmos defendendo essa justiça social, mas, principalmente, eliminando todo tipo de discriminação, seja ele discriminação de gênero, de religião, de países, qualquer que seja ele. Porque essa é a única maneira de assegurarmos uma vida sadia e saudável para todos, porque todos os seres humanos têm direito a essa vida. Bom, e é claro que tudo isso só vai fazer sentido se a gente estiver trabalhando num ambiente de paz. Então, só que paz é reconhecer que paz... O que é a paz? A paz é aquela atitude. A paz é a plenitude criada por as nossas relações. Relações começa com a gente. Então, são relações conosco, são relações com todo o universo que está no nosso entorno, com a Terra, com as outras pessoas. Essa soma desses 4 pilares vão me proporcionar, então, eu entender o que é cuidar da comunidade de vida. Como eu vou fazer isso? E a gente está falando de uma coisa que é muito maior do que simplesmente uma responsabilidade social. Quando a gente fala em responsabilidade universal, eu extrapolo essas questões de responsabilidade social. No fundo, a gente está falando de uma coisa que eu chamaria de uma solidariedade intergerações. Uma solidariedade intergerações. Ou seja, a pergunta é, o que é que eu estou construindo? Que herança eu estou deixando para essa terra? Né? E mais do que isso, como eu estou criando meus filhos e netos para esse mundo que eu estou deixando para eles? Como é isso? Então, esta é uma solidariedade intergerações. E eu preciso tomar esses cuidados. Bom, e aí, gente, é claro que eu queria lembrar um pouco um comentário que a Monja Coen fala, que eu acho interessante, porque ela nos diz o seguinte: não há mais tempo para brincarmos que não sabemos do que sabemos. Ou seja, já passou o tempo dos diagnósticos, já passou o tempo das contestações. Agora é tempo de ação. Agora, ou nós tomamos uma decisão, ou não temos mais espaço para grandes coisas. Então, a decisão é nossa. A escolha é nossa, realmente. Ou é formar uma grande aliança, uma aliança global, e cuidarmos um dos outros e da própria Terra, ou então nós vamos sucumbir, né? Nós vamos perder a nossa existência nesse planeta, né? Aquela pequena partícula de poeira cósmica, né? Ela vai continuar, mas nós vamos ser eliminados, né? E conosco toda a diversidade de vida. Então, essa é uma coisa que precisamos tomar bastante cuidado e começarmos a trabalhar em cima disso. E eu gostaria, não sei se vocês conseguem ver essa imagem, mas essa é uma imagem do Avatar. E ela é bastante simbólica, ela representa todo o conceito da Carta da Terra, né? Porque ela é uma rede com suas raízes
junto com essa rede. Ou seja, se a gente não tiver de mãos dadas, se a gente não começar a trabalhar, vai ser difícil. Mas o poder dessa união, o poder do entendimento do que falta pela frente, ele é poderoso. E a gente pode definitivamente fazer uma transformação. Só que, para começar isso, onde começa isso? Isso começa comigo, isso começa com você. Começa com você, em se transformar para transformar o mundo, ampliar seus horizontes e ver que tudo está interligado. Que somos uma única família na Terra, onde pessoas, plantas e animais estão conectados. Portanto, precisamos de um sentido de responsabilidade universal, de espírito de solidariedade e de colaboração global. O futuro das novas gerações começa por você. Somos todos cidadãos Terra e sonhamos com um mundo global mais justo, mais sustentável e mais pacífico, onde todos vivem felizes em paz e harmonia. Carta da Terra começa com você. Começou com alguns maravilhosos voluntários que se dispuseram a fazer esse filme e passar para todos, numa tentativa de começarmos a lembrar as pessoas que existe uma maneira da gente começar a fazer. Ou seja, eu convido vocês realmente a começar a atuar. É uma questão só de começar. É possível. E aí eu queria deixar para vocês a minha pergunta, que é: será que ainda podemos ser felizes na Terra? Começa com vocês.